Boa noite, meninas. Boa Vamos noite. retomar aqui aos nossos estudos, vamos voltar a meditar na palavra de Deus, continuar o trabalho que nós já temos aqui já faz alguns meses. E vamos começar agora a meditação no livro de Romanos, né? Um livro tão essencial, tão importante, que é entendido entre, né, os meios teológicos que se todo o resto do Novo Testamento desaparecesse, mas a carta de Romanos permanecesse, isso seria suficiente para levar a mensagem salvífica de Cristo para toda a humanidade. Só Romanos seria suficiente para isso. Então, vamos lá, vamos começar fazendo a nossa oração, pedindo para que o Espírito Santo nos conduza nessa meditação. Senhor, nosso amado Deus, estamos aqui mais uma vez em tua santa presença. E diante, meu Pai, do Senhor, nós colocamos as nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha colocar dentro da gente toda a tua sabedoria, o conhecimento, o entendimento da tua palavra, dos teus escritos, dos teus ensinamentos. E que o Senhor, meu Pai, venha fazer com que sejamos renovadas em nosso interior. Que de fato, meu Pai, dentro da gente, venha haver um novo nascimento, venha haver uma nova criatura, venha de fato haver dentro de nós um estado de filhas do Senhor, que cada vez mais a gente seja capaz de abandonar a nossa carne e as obras da carne, para que possamos estar vivendo as obras do Espírito, vivendo o fruto do Espírito, praticando os dons do Espírito, fazendo aquilo que te agrada, que sejamos capazes, ó Deus, de sermos ainda melhores para ti. Que dentro da gente venha arder o mesmo Espírito que ardia dentro de Paulo, de pregar o Evangelho a todas as nações, de sermos realmente aperfeiçoadas pelo teu Espírito, para que possamos salvar o máximo possível de almas nessa terra. Assim, meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidas em teu santo nome. Te agradecemos porque o Senhor deixou essa mensagem registrada através dos séculos para a nossa edificação. Te agradecemos porque o teu Espírito tem nos dado a direção, tem nos dado a visão das coisas do alto. Te agradecemos, meu Pai, por mais um dia reunidas em teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouquinho a respeito do livro de Romanos. Tem alguns tópicos que eu gostaria de pontuar antes da gente realmente começar na meditação dessa carta. Primeiramente, a autoria dessa carta. De fato, essa autoria ela é tida como realmente sendo por Paulo, o apóstolo, que era um grande perseguidor do evangelho, dos cristãos, mas que acaba se convertendo pelo mover de Deus, né? Por uma experiência maravilhosa que ele teve. E após essa sua conversão, ele de fato começa a defender o evangelho. A gente vai observar no final dessa carta de Romanos, praticamente no final, que existe alguém que de fato escreve a carta e não é Paulo, né? Quem está auxiliando Paulo nesse trabalho é o Tércio. Por quê? Provavelmente, a essa altura do campeonato, Paulo já tivesse com alguma dificuldade de enxergar. Lembra que existia também um espinho na carne de Paulo? Pode ser que fosse essa dificuldade de enxergar. Pode ser que já fosse por conta de uma certa idade dele. Seja qual for o motivo, Paulo, em princípio, ele está ditando as cartas e outras pessoas estão escrevendo. No caso de Romanos,
a gente vai ver que quem está escrevendo de fato a punho é um homem, né, um auxiliador da obra chamado Tércio, tá bom? Então, independente de quem escreveu, o autor da carta, de fato, é o apóstolo Paulo. E ponto final. Ela foi escrita quando ele estava ainda em Coríntios. Vamos lembrar que Paulo fez várias viagens na Ásia Menor, na Macedônia, em Jerusalém, lá pelo Oriente Médio também, né? O Oriente Crescente. E o objetivo dele, de fato, foi pregar às nações. Quando ele está em Corintos, fazendo o trabalho dele lá, porque ele é quem abre a igreja de Corintos, arde dentro dele o desejo de estar em Roma. Não era de agora que ele queria ir para Roma. A igreja de Roma já havia sido fundada, não foi por Paulo. As notícias dessa igreja já eram chegadas aos cristãos ao redor do mundo, e Paulo tinha desejo de estar lá, como a gente vai ver no primeiro capítulo mesmo da carta de Romanos. E nesse desejo dele ir lá, como ele não pode ir, né, na própria carta ele diz que há impedimentos, há alguns empecilhos, ele não consegue ir para Roma de primeiro, não que ele não tenha conseguido, ele consegue chegar a Roma depois. Mas dentro disso, ele acaba escrevendo essa carta. E, como para tudo há o propósito de Deus, se não fosse o impedimento de Paulo ir a Roma, essa carta talvez nunca tivesse sido escrita. E, pessoal, ela tem um valor dentro do Novo Testamento extremamente importante, tá? Tanto que a gente vai observar que a gente tem no Novo Testamento, encabeçando ali, os 4 primeiros evangelhos. Depois, a gente vai ter o livro de Atos dos Apóstolos. E, em seguida, a gente vai ter o livro de Romanos. Necessariamente, esses livros não são escritos, ou melhor, são colocados na Bíblia nessa ordem, porque há uma ordem cronológica, mas, na verdade, por uma importância. Então, a gente vai perceber que Romanos não é uma das primeiras cartas de Paulo a ser escritas, mas ela vai estar encabeçando aqui o Novo Testamento logo após Atos dos Apóstolos, justamente pela sua relevância, porque ela tem um conteúdo teológico, um conteúdo de prática, de vida cristã, tão denso que ela é colocada como uma das mais importantes leituras após Cristo. Isso é bem interessante. Então, ela é escrita lá pelo ano de 57 depois de Cristo, 56, 57 depois de Cristo. Não se tem certeza a respeito da data, mas sabe-se que foi no período de inverno. Então, nesse momento, Paulo estava lá, dedicado a se comunicar com a igreja de Roma. Outra coisa interessante é que, de fato, como eu já falei, é a carta mais completa do Novo Testamento, que fala a respeito de tudo, do entendimento a respeito do que é pecado, da ira de Deus contra o homem, vai falar a respeito do que é salvação, santificação, vai falar a respeito de judeus, de gentios, sobre a lei de Moisés, sobre a morte de Cristo. É uma carta realmente muito densa, e alguns chegam até a comentar que ela não se parece muito com uma carta, se parece mais como um livro, né, para uma disciplina, para uma edificação mesmo de uma igreja. Porém, como ela contém componentes como de uma carta, tipo a apresentação, dizendo o objetivo da carta, a saudação final. Então, ela tem um script, uma forma, como se fosse realmente uma carta, né? Mas o conteúdo dela é muito maior do que uma simples carta. Inclusive, ela é uma carta bem grande, talvez a maior
de todo o Novo Testamento. Outra coisa interessante que a gente vai ver é que essa é a carta mais longa de Paulo, mas talvez não seja a mais longa do Novo Testamento, porque a gente vai ter o livro de Apocalipse sendo maior do que essa carta. Outra coisa interessante é que ela é destinada aos romanos convertidos. Não significa necessariamente que ela é destinada a judeus ou a gentios. Ela é destinada aos romanos convertidos. E é interessante a gente pensar porque Paulo vai pregar para pessoas convertidas. Isso a gente vive nos nossos dias de hoje, né? Por que a gente vai para a igreja depois que a gente se converteu? Porque esse processo de edificação e de santificação é até o final da nossa vida aqui nessa terra. Se a gente morrer, até a gente morrer, estamos aprendendo. Se formos arrebatadas, até sermos arrebatadas, estamos aprendendo. E nessa caminhada, o objetivo é que a gente esteja cada vez mais enraizadas no Senhor Jesus. E isso é feito como? Aquela história, né? A fé vem pelo ouvir, a pregação da palavra de Deus. O objetivo principal de Paulo é unir e fortalecer a igreja. Nós vamos ver que tem a igreja de Corinto, de Tessalônica, tem a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, tem a igreja de Roma. O objetivo de Paulo é fazer com que todas as igrejas existentes naquela época estejam falando a mesma língua, estejam sob uma só doutrina, estejam entendendo qual foi realmente o papel do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, qual o objetivo da igreja aqui na Terra. Então, Paulo, através dessa carta, ele vai fazer exatamente esse tipo de trabalho dentro de Roma, ainda que ele não esteja presente fisicamente, né? Então, em princípio, parece que a igreja de Roma não possuía um líder em particular, tanto que a gente vai ver que Paulo não se dirige a uma pessoa especificamente dentro de Roma. Ele se dirige à igreja de Roma. E eu acho que vale a pena a gente abrir agora o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde a gente vai ver algo que aponta para a formação da igreja de Roma. Então, Atos, no capítulo 2, acorda do nascida, no verso 10. A gente vai ter aqui o seguinte, pessoal. Ah, só para fazer mais sentido, vamos começar no verso 8. Atos, capítulo 2, verso 8. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos eram aquelas pessoas que não faziam parte da nação judaica, mas que se converteram ao judaísmo. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Esse daqui é o momento onde o Espírito Santo ele desce sobre aquelas pessoas que estão lá concentradas em Jerusalém. E no momento que isso acontece, todas aquelas pessoas começam a falar em línguas e não são necessariamente as línguas estranhas, língua dos anjos, mas as línguas naturais dessas pessoas, né? As línguas de onde as outras pessoas que estavam observando elas eram, né? Então eu sou judia, mas naquele momento eu estava falando romano e não era natural eu falar o romano. Natural para mim era falar o hebraico ou até mesmo o grego, mas não necessariamente o romano,
mas as pessoas que estavam lá em volta ouviram eu falar em romano. Então, o que que isso aqui está mostrando? Que pessoas do mundo todo, pelo menos do mundo conhecido naquele momento, estavam ali concentradas em Jerusalém, vendo a manifestação do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Então, é muito provável que as pessoas que estavam vendo esse momento se converteram, porque logo depois vai vir a pregação de Pedro. E elas se convertem ao cristianismo, não ao judaísmo, e vão para suas próprias regiões pregar a respeito do que elas ouviram. Então, é muito provável que a Igreja de Roma nasce dessas pessoas que estavam aqui participando desse dia. Elas voltam para Roma e vão falar de Jesus. Não há na Bíblia nenhum relato, nada que justifique acreditarmos que Pedro foi para Roma pregar para aquela pessoa, para aquela população. Pelo contrário, é sabido que Pedro se concentrava muito em Jerusalém. Para ele sair de Jerusalém foi um esforço danado, tá? Deus teve que fazer ele ter uma visão para que ele fosse pregar para os gentios. Mas não há nada que prove que Pedro foi lá e fundou a Igreja de Roma. Isso por si só, pessoal, derruba a Igreja Católica quando ela fala que o primeiro bispo da sua igreja foi o próprio Pedro. E isso é uma falácia, é uma mentira, porque Pedro nunca chegou a Roma. Quem acaba chegando a Roma, de fato, é Paulo. Mas quando Paulo chega lá, a igreja já existe. Isso é bem interessante e provavelmente essa igreja é derivada do que aconteceu no que vemos aqui agora em Atos 2. Pessoas se converteram e foram levar a mensagem da cruz lá dentro de Roma e essa igreja começou a se formar. Certinho? Então, essa carta de Paulo ela provavelmente foi enviada de Corinto para Roma através de Febe. A gente vai ver isso no finalzinho do livro de Romanos. Febe ela vai ser uma auxiliar, uma assistente, né? Uma pessoa que ela se converte lá em Corinto com a mensagem de Paulo e ela vai ser uma auxiliar fervorosa. Então, numa viagem que ela vai fazer para Roma, Paulo entrega essa carta a ela e ela vai acabar entregando essa carta aos líderes que estão em Roma, que a gente vai perceber que eles não são nominados, pelo menos aqui. Por que eles não são nominados, pessoal? Mais uma vez, porque Paulo não conhece essa igreja. Ele já ouviu falar, ele tem desejo de ir lá, mas de verdade, ele não conhece essa igreja. Tá certo? Outra coisa interessante que a gente pode ver, deixa eu ver. Ah, faz parte dos desejos de Paulo ele pregar em todo lugar, até os confins da terra. Foi essa a missão que ele recebeu. E depois de Roma, os confins da terra era justamente Portugal e Espanha, que ainda não era um reino assim, Portugal e Espanha. Era uma coisa só. Então, aquilo ali tinha o nome de Espanha. Paulo tinha desejo de ir para a Espanha. No meio do caminho, quem estava? A Igreja de Roma. Então, Paulo, quando ele envia essa carta, ele tem como objetivo também se apresentar para os romanos. Por quê? Porque ele queria um auxílio dos romanos. Auxílio literal, pessoal, auxílio financeiro, auxílio de suporte material, para que ele passasse por Roma, afinal ele viajava, né, pessoal? Alguém tinha que sustentar isso aí. Quem sustentava essas missões? Além de Paulo trabalhar, ele também, ele era construtor de tendas. Além de Paulo trabalhar, Paulo ainda obtinha ajuda financeira das igrejas. Elas é, davam suas ofertas e, de acordo com a necessidade das outras igrejas, Paulo ia lá e levava. Jerusalém, inclusive, muitas vezes recebeu ofertas vindas de igrejas da Ásia Menor, que gentilmente aquele povo mandava para Jerusalém, porque
não era questão de apenas os cristãos estarem sendo perseguidos, mas principalmente os judeus. Então, Jerusalém passa um momento de muita perseguição. Ah, e aí, quem ajuda os cristãos lá são as demais igrejas. Bom, mas Paulo quer ir para a Espanha. E para chegar à Espanha, ele vai precisar de um apoio. Ele já contava com isso. Ele já contava com Roma dar esse suporte para ele. Então, pense que, dentre dos vários objetivos dessa carta, a gente vai ter também esse desejo de Paulo se apresentar, conquistar a empatia dessa igreja de lá, fortalecê-los, mas também fazer com que eles fossem missionários nessa ajuda, né, nesse trabalho de Paulo alcançar os confins da terra, que até então Espanha já era uma extremidade ali da Europa Ocidental. Outra coisa interessante que eu poderia falar aqui para vocês, deixa eu ver. O tema central dessa carta vai ser sempre a justificação pela fé. Todo o desenrolar dessa carta vai ser para apontar isso. E eu havia comentado com vocês lá no grupo, né, que o Martim Lutero, ele acaba se convertendo de verdade quando ele lê essa carta. Quem assistiu lá o filme, que eu dei a dica de assistir, vocês vão ver que ele, ainda que ordenado padre, ele estava indo em uma viagem para estudar direito. A família dele pagou para que ele fosse estudar direito. No meio do caminho, algo acontece, esse cara se sente acusado em sua mente e ele decide: não, eu vou ser um monge, eu vou ser um padre. E aí ele desvia a rota dele, não vai para a academia para estudar direito, mas ele se enfia dentro de um convento para, de fato, se tornar um padre. Porém, como os padres eram formados naquela época, e eu acredito que até os dias de hoje são assim, eles eram formados através dos dogmas da igreja, não porque eles liam a Bíblia. E, permanentemente, Lutero tinha dentro de si um sentimento de que ele era indigno de ser padre, ele era indigno de ser um monge, ele era indigno de servir a Cristo. No momento que ele está fazendo, praticando, né, a primeira comunhão, como se fosse a primeira santa ceia para a gente, né? Aquela ideia da hóstia, do vinho. Quando ele está fazendo, realizando aquele momento, né? O primeiro momento dele, aquilo deixa ele extremamente perturbado, porque ele se sente realmente indigno. E isso ele vai se abrir, abre o coração para com aquele que era o seu mentor no momento, e o mentor dele diz: sabe o que você está precisando? Você está precisando ler as cartas do Evangelho. E o Evangelho é o Novo Testamento, pessoal. E quando ele decide, é, de fato, estudar, ele acaba sendo enviado para um outro lugar para que ele pudesse estudar. Quando ele é enviado, ele tem acesso a essas cartas. Rapaz, é como se o mundo se abrisse diante dele. E então ele começa a reconhecer a majestade do Senhor Jesus, ele começa a entender que ele pode sim ser salvo. Ele se sentia muito pecador, ele era pecador, mas ele não acreditava que Deus pudesse salvá-lo, já que ele era pecador e o pecado causava distância entre o pecador e Deus. Ele entendia que ele estava perdido, ainda que ele fosse padre. Mas quando ele lê essa carta de Romanos e ele chega mais precisamente no justo viverá pela fé, ah, meu irmão, aí esse cara se converte e ele vai promover a grande reforma dentro da Igreja Católica, que, na verdade, vai expandir como a grande reforma protestante. E aí a gente vai ter a divisão da Igreja Católica, onde uma ramificação vai protestar contra os dogmas da Igreja Católica e o
a outra igreja, a Igreja Católica que realmente permanece, ela depois também vai se reformar. Mas é uma reforma tal que não chega necessariamente a se permitir ser guiada pela Bíblia. E até hoje, a Igreja Católica que nós conhecemos, a Igreja Católica Apostólica Romana, que nós conhecemos, é a mesma de quando ela foi fundada, que não é a Igreja de Roma que Paulo está se referindo, tá certo? Mas dentro dessa Igreja Católica Romana, Apostólica, vai haver uma cisão, e quem vai promover isso aí é justamente Martinho Lutero, depois de ler a Carta de Romanos. Então, percebe que Paulo é impedido de ir para Roma. Se ele fosse para Roma, essa carta não ia existir. A carta toma corpo, existência, permanece até os dias de hoje. Chega nas mãos de Martinho Lutero lá no século XVI. Depois disso acontece uma transformação, uma revolução na sociedade. E só por conta disso, dessa carta de Paulo, é que nós hoje, de fato, temos acesso ao Evangelho como ele é. Porque se dependesse da Igreja Católica, nós teríamos acesso aos dogmas dos papas, e que nada tem a ver com o que está escrito na Bíblia. Bom, vamos lá. Vamos agora, de fato, entrar no texto de Romanos, tá bom? E aí a gente vai ver no verso 1. Deixa eu abrir aqui. Romanos, capítulo 1, verso 1. A gente vai ter aqui o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Como toda carta, você se identifica. Paulo está fazendo isso. Então, não tem como discutir a autoria dessa carta. Por quê? Porque o autor já está se identificando, Paulo. Mas como ele se descreve? O grande pregador das nações? Não. Ele vai se colocar na condição de servo de Cristo Jesus. Pessoal, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar a respeito disso, e a gente vai perceber que esse servo aqui, de fato, é uma tradução equivocada. O servo aqui vem do doulos, do grego, doulos, que significa de verdade escravo. Quando você pensa num servo, o servo ele tem direito a salário, o servo tem direito a escolhas. Se o servo se retar, ele vai embora. O escravo ele tem um dono, ele não tem direito a salário, ele não tem direito a se queixar e ele não tem o direito de ir embora. O escravo, ele simplesmente está submetido àquela escravidão. Porque Paulo se coloca na condição de escravo de Jesus Cristo. Isso mostra a intensidade do compromisso, o comprometimento de Paulo com o Evangelho. Ele se coloca na condição de escravo. Ele deixa claro que ele não tem outra escolha. E não foi porque isso foi obrigado por Jesus. Ele não se sente obrigado. Ele se sente, pelo contrário, grato. A gente vai ver isso várias vezes, em vários momentos. Ele se sente grato. E ele entende que, dentro dessa gratidão, ele tem a obrigação de servir ao chamado de Cristo. Então, quando a gente vê o chamamento de Paulo, a gente vai ver aquela experiência onde ele estava indo a Damasco para perseguir os cristãos. Tinha acabado de haver o martírio de Estevão. Lembra que Estevão foi apedrejado? Tinha acabado de acontecer. Paulo não participou do apedrejamento, mas Paulo estava lá, concordando com tudo aquilo, ordenando tudo aquilo. Ele segue, então, depois disso, para Damasco.
E no meio do seu caminho, ele tem essa experiência com Cristo, onde ele vê a Cristo. De que forma? Uma luz muito intensa. É o que ele consegue enxergar. E dessa experiência, dessa intensidade de luz que ele vê, Paulo acaba ficando cego. Ainda nessa época, ele é chamado Saulo. Enfim, ele chega a Damasco, ele é ajudado. Está lá escrito em Atos o que acontece. Ele, no final, vai ser curado. E, a partir dali, ele recebe o chamamento de Cristo. Mas eu acho que vale a pena a gente ir lá. Vamos lá, Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9. Vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui logo. A gente já vê depois, mas vamos ver logo agora. Cadê, gente? 9, todo mundo? Pronto, 9. E a gente vai ter aqui no verso 15. Verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Essa mensagem está sendo entregue a Ananias. Ananias, ele é um profeta, e o próprio Deus levanta Ananias, olha, vai lá e fala com Paulo. Ah, todo mundo tinha medo de Paulo, porque ele era um perseguidor, vai matar, vai não sei o quê. Então, Deus encoraja Ananias e ele fala, olha, esse daí é um escolhido meu. Então, observa que dentro desse chamamento de Deus, quem está fazendo isso? O próprio Deus. Ele fala assim, é instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e de reis, bem como diante dos filhos de Israel. Paulo é aquele cara completaço que vai falar do evangelho para todas as nações. E aqueles discípulos, os 11 que sobraram, que depois continuaram sendo 12 através do Matias, eles acabam se recluindo muito ali em Jerusalém. Paulo é que sai rodando para tudo que é canto e fazendo, inclusive, novos discípulos e abrindo novas igrejas. Então, esse é o momento do chamamento de Paulo. Então, voltando aí para Romanos, tá certo? Então, servo de Cristo Jesus, foi o próprio Cristo quem fez esse chamamento. Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Fica muito claro ali em Atos, no capítulo 9, verso 15, isso aí. E a gente vai perceber o seguinte, pessoal: quem era Paulo na fila do pão? Eu acho que vale a pena agora a gente falar um pouquinho sobre esse apóstolo. Quem era Paulo na fila do pão? Paulo, de nascimento, ele é romano, ele nasce em Tarso. Tarso era uma cidade romana. De sangue, ele era judeu, seus pais eram judeus. Ele era judeu da tribo de Benjamim. Então, Paulo é um cara realmente completaço, porque ele não é só judeu, mas ele também é gentio. Ele consegue agregar em si várias, ah, vários atributos, várias características que vai facilitar a penetração dele em qualquer lugar, tanto dentro de Jerusalém, porque ele é judeu, como também em todo o mundo, porque ele é romano, certo? Então, ele é judeu de sangue, da tribo de Benjamim, mas nascido em Tarso, portanto, ele é romano. Ele nasce no século 2 antes de Cristo. Século 2 não, perdoa, pessoal. No ano 2 antes de Cristo. Ele nasce praticamente com Cristo, porque entende-se que Cristo nasce
no ano 4 antes de Cristo. Como é que Cristo nasce antes de Cristo? É porque essa datação só aconteceu depois, tá certo? Então, quando Cristo nasce, logo após Paulo nasce, certo? Então, ele tinha uma idade muito próxima ao do Senhor Jesus. Ele nasce no auge do poder de César Augusto. Então, Roma está plena e esplêndida, vencendo, conquistando, agregando outras nações, agregando poder. Roma vira um centro comercial muito importante, uma cidade, cidade não, né? Um império muito rico, e Paulo nasce dentro desse contexto. Provavelmente Paulo não era um cidadão pobre, muito pelo contrário, tá? Se ele vivia ali de Roma, ele tinha saído de Jerusalém, os pais eram comerciantes, então eles tinham muitos recursos. Não é à toa que Paulo, ele é inclusive versado em filosofia, estudado, ele vai ser enviado para Jerusalém, inclusive, para estudar com Gamaliel, que era um fariseu. Então, não era qualquer pessoa que tinha condição de fazer isso. É possível que ele fizesse, inclusive, parte do sinédrio. E para fazer parte do sinédrio, ou você era fariseu, ou você era saduceu, ou você era muito rico. Então, provavelmente, ele se encaixa nessa ideia do muito rico e ele acaba se tornando um fariseu. Fariseu, pessoal, não era uma coisa ruim. Se torna ruim porque os fariseus daquela época, eles acabam se tornando orgulhosos, pedantes, vaidosos e se afastam da bondade de Deus. Eles se afastam, na verdade, de Deus e acabam se tornando extremamente egoístas. Mas o fariseu, ele tinha o papel, o objetivo de manter a palavra de Deus sendo ensinada. Quando ele vai aprender com um fariseu a ser fariseu. Para quê? Para ensinar a palavra de Deus. O objetivo dele sempre foi esse. Olha que interessante. Então, ele é enviado a Jerusalém para ser educado por Gamaliel, e ele vai se tornar um fariseu, mas ele tem como habilidade e profissão ser construtor de tendas. Como Tarso, na época, era um centro cultural, Paulo recebeu ensinos muito refinados, inclusive sobre filosofia. Ele era um cara estudado, era um cara diferenciado. E acho interessante que, antes mesmo de ele se converter, dentro de Roma, ele já tinha familiares convertidos. Vamos dar uma olhada nisso aí. Romanos, no capítulo 16. Vamos dar uma avançadinha aí, só para a gente esmiuçar mais essas curiosidades a respeito de Paulo. No verso 7, Romanos 16, no verso 7, a gente vai ter isso aqui, ó. Saúdem Maria, que muito, ou melhor, verso 7. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo, se converteram, estavam em Cristo antes de mim. Essas pessoas fazem parte de Roma. Vamos lembrar que a carta de Romanos está sendo escrita para a igreja de Roma, para os romanos. Então, Paulo está dizendo: saúdem meus parentes que são romanos e se converteram antes de mim. Interessante isso, né? Provavelmente, como eu já falei, o, o, o Paulo ele acaba se tornando membro do Sinédrio. E talvez o momento que tipo a gota d'água para que isso aconteça na vida dele é justamente o martírio de Estevão. Quando ele sai daquele martírio e ele volta para o Sinédrio, porque ele foi lá para pegar cartas para continuar perseguindo os cristãos em Damasco. Quando ele vai fazer isso, provavelmente ali ele é eleito como membro do Sinédrio. Ele prova, né, a fidelidade dele ao farisaísmo. Ele prova a fidelidade dele à Torá. Ele prova a fidelidade dele a Deus, do jeito que ele entendia que era, né? Enfim, aí naquele momento ele se torna um membro
do Sinédrio. Deixa eu ver aqui outras coisas interessantes a respeito de Paulo. Ele começa a sua obra pregando para os judeus em Damasco. Quando ele vai para Damasco, depois que ele se converte, a coisa acontece muito rápido. Dias depois, ele já está dentro das sinagogas. E quem estavam dentro das sinagogas? Os judeus. Então, ele começa a pregar aos judeus. Depois é que ele vai pregar para os gentios. Mas ele começa pregando para os judeus. Em Jerusalém, ele reconheceu que Deus o chamava para a obra gentílica. Vamos abrir aí agora em Atos, no capítulo 22. Ele está em Jerusalém e ele vai reconhecer isso aí, esse chamado dele. Então, Atos 22, no verso 17. Todo mundo? Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Então, Deus falou com ele várias vezes, sinalizando: sai de Jerusalém, sai de Jerusalém, sai de Jerusalém, sai do meio dos judeus, sai do meio dos judeus, sai do meio dos judeus. Então, de fato, Jerusalém vai acabar perseguindo realmente Paulo, né? Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vai ver isso. E ele, de fato, vai completar a sua obra no meio dos gentios. Vai ser algo muito maior, o que ele vai fazer. E a respeito do aspecto de Paulo, eu achei interessante algumas coisas que eu descobri. Primeiro, que ele era de pequena estatura. Aliás, o nome Paulo significa isso, pequeno. Ele era de pequena estatura, calvo, tinha pernas tortas, sobrancelhas cerradas e um nariz pronunciado e cheio de encanto. Em outras palavras, Paulo era um cara sem muita beleza, mas era um cara simpático. Eu achei isso aqui interessante, pessoal. Por que que Deus chama um cara como esse para fazer a obra? Ele não tinha beleza. Ok, Jesus também não tinha beleza, né? A gente viu isso em Isaías lá 53. Aqui a gente vai ver que Paulo também não tinha grande beleza, mas ele tinha simpatia. Ele era uma pessoa agradável, encantadora. Onde ele chegava, ele conseguia se misturar fácil. O fato de ele ser um cara prendado, estudado, tornava a penetração dele aonde ele quisesse mais fácil ainda. Realmente era uma pessoa chave para levar o evangelho a toda criatura. Ele acaba morrendo após a segunda prisão dele, que acontece ao final do reinado de Nero. Ele é preso uma vez, mas ele é solto livre, sem nada que o condenasse, ele é visto como inocente. Mas quando começa realmente a perseguição aos cristãos, não é só simplesmente aos judeus, quando acontece a perseguição aos cristãos, então o que a gente vai observar é que Paulo é preso como líder da igreja cristã. E aí ele vai ser martirizado e o que se acredita é que de fato ele foi decapitado, tá certo? Pessoal, quando eu estive visitando o Coliseu lá em Roma, a, a guia, ela falou o seguinte, que, em princípio, Roma não perseguia ninguém por causa da sua religião. Eles não estavam muito preocupados com isso. Tanto que a gente vai ver na novela lá Jesus, a gente vai perceber que Pôncio Pilatos permite que os judeus eles continuem cultuando a Deus e não participem do politeísmo, do paganismo romano.
Eles respeitavam. Mas sabe o que acontece? Quando eles começam a querer participar das reuniões dos cristãos, os cristãos eles estavam muito fechados, temerosos, porque aos poucos eles eram perseguidos. Vai haver uma grande perseguição com Nero. Eu vou dizer por quê. Mas quando eles faziam as suas reuniões, eles faziam meio que em oculto. E quando eles faziam isso, as pessoas ouviam que eles comiam do corpo de Cristo e bebiam o sangue de Cristo. Bom, nós, quando falamos de comer e beber do corpo de Cristo, entendemos a Santa Ceia, entendemos que é um pão consagrado, entendemos que é um suco consagrado, entendemos que é um momento de comunhão entre os irmãos. Mas aquelas pessoas, elas entendiam que poderiam ser atos de canibalismo. Quando Nero põe fogo em Roma, alguém tem que ser culpado. Por que que Nero põe fogo em Roma? Porque ele queria destruir Roma e reconstruir. Ele queria que o nome dele fosse maior. Então, ele ia construir palácios maiores, coisas maiores, e queria que o nome dele ficasse gravado em Roma. Era o desejo megalomaníaco dele. Mas como é que ele ia dizer para os romanos que ele mesmo botou fogo em Roma? Então, eles têm a ideia de colocar a culpa nos cristãos. Eles já estavam começando a ser perseguidos mesmo, e esses caras eram meio canibalistas. Vamos fazer o seguinte: bota a culpa neles, mata esses caras logo, e vamos nos livrar deles, e a gente mata dois coelhos com uma cajadada só. Tira a culpa de Nero e a gente elimina os cristãos. Então, é assim que começa essa segunda perseguição aqui aos judeus e agora também aos cristãos. É nesse momento que Paulo é preso e ele é martirizado. Mas vamos voltar então ao texto. Falamos aqui um pouquinho a respeito de Paulo, quem ele era. Vamos voltar ao texto e de Romanos e continuar aqui no verso 2. Né? Então, primeiro ele se apresenta como escravo de Jesus e ele agora vai dizer que ele, no passado, ele quem? Deus. No passado, prometeu por meio dos profetas nas escrituras sagradas. Prometeu quem? Prometeu Jesus. Prometeu o evangelho de Cristo. Prometeu salvação para todos os seres humanos. Pessoal, o Antigo Testamento só faz sentido se existir o Novo Testamento. Se não existe Cristo e a sua obra redentora, não faz nenhum sentido o Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento fala de Cristo, aponta para Cristo, aponta para a salvação de almas através do sacrifício do Cordeiro perfeito. O Cordeiro perfeito vai ser citado nas novas escrituras, no Novo Testamento. Então, Paulo ele está querendo dizer isso aqui, que ele está sendo enviado por Cristo, ele se colocou como escravo de Cristo para pregar a Cristo, coisa que desde o passado já vem sido anunciado. Paulo está querendo dizer o que com isso? Paulo está querendo criar um embasamento. Ele quer mostrar que ele tem propriedade a respeito do tema salvação. Paulo quer se apresentar aos romanos, vamos lembrar, o objetivo de Paulo é unir a igreja e fazer com que a igreja de Roma o financie, o patrocine para que ele vá à Espanha. E quando ele chega e vai se apresentar para os romanos, ele tem que dizer quem ele é. Então ele começa a falar: olha, eu sou cristão de verdade, eu sou judeu de verdade, mas eu sou cristão de verdade. E eu entendo toda a história de Cristo, tá? Justificando, tá? Então vamos lá. Que ele, Deus, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele primeiro começa a dizer que seu filho, filho de Deus, mas segundo a carne, filho de Davi. Então a gente vai perceber que Jesus, ele vai ter duas
identidades, uma divina e uma humana. Perfeito? Isso só encaixa muito bem se ele for realmente um filho de Deus. Se ele fosse um filho de ser humano, ele jamais conseguiria ser divino. Tá? Paulo está fundamentando o princípio do evangelho, certo? Então, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, que é uma outra forma da gente ler Espírito Santo, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando é conferida essa autoridade ao Senhor Jesus? Quando ele ressuscita dos mortos. Por que ele ressuscita dos mortos? Pela ação do Espírito de Santidade, pela ação do Espírito Santo. Quando isso acontece, esse Filho de Deus, ele é constituído filho de poder. Então, é dado ao Senhor Jesus uma autoridade, porque ele venceu a morte. Primeiro, ele só venceu porque ele morreu. E ele só morreu porque ele obedeceu. No momento que ele obedece todo o mandar de Deus, ele entra na graça de Deus. Ele é aceito por Deus. Agora, esse mesmo homem que morreu, cheio do Espírito, pela obra do Espírito Santo, ele ressuscita dos mortos. Agora é dada a ele toda a autoridade sobre o universo. Percebe que ele está apresentando Jesus para os romanos, como se ele estivesse aqui formando uma nova igreja. A igreja de Romanos já existia, mas ele está querendo edificá-la. Aquela ideia, por que pregar para quem já é convertido? Porque isso edifica, fortalece, faz essa pessoa chegar mais longe. Então, eu quero ver aqui com vocês, deixa eu ver, em Mateus, no capítulo 28. Abra aí Mateus 28. No verso 6. Todo mundo? Aí a gente vai ter aqui o seguinte: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Então, esse é o momento em que, de fato, a autoridade do Senhor Jesus lhe é conferida como Rei dos Reis. Pula do verso 6, vá agora aí para o verso 18. E está escrito assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí depois ele vai dar a ordem, né? Vão, faça discípulos, etc e tal. Então, quando o Paulo ele está discorrendo a respeito disso para os romanos, é justamente para estabelecer esses princípios, tá? Vamos continuar aqui. Por meio dele, viemos a receber graça. Por meio de quem, pessoal? Por meio do Senhor Jesus. Orda aí, Fabiane. Por meio do Senhor Jesus, nós viemos receber graça. E o que é a graça, pessoal? Favor imerecido. O que é a graça? É justamente você poder se achegar a Deus, ainda que você seja pecador. Mas como você consegue vencer o pecado? Paulo vai começar a tratar do pecado. Paulo vai começar a falar sobre essas coisas. Por meio dele viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre os gentios
Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos meditar aqui em cima disso. Quando a gente vai ver aqui que recebemos por meio do Senhor Jesus graça e apostolado, nós recebemos o direito à salvação e, ao mesmo tempo, uma missão. A coisa está conectada. Você não consegue simplesmente ser salvo, você é salvo para salvar. Percebe isso? Paulo consegue fazer essa conexão aqui com muita clareza. Por meio dele viemos a receber a graça e o apostolado por amor. Então, a serventia dele, a escravidão dele, não é porque de fato ele se sentia um escravo, é porque ele amava. Essa ideia aqui do amor aponta para a gratidão. E isso é verdade. Se hoje a gente busca a Deus, se hoje a gente busca salvar almas, se a gente busca fazer diferença na nossa família, no meio onde estamos vivendo, é por amor de Cristo. A gente quer que o nosso nome diminua e que o dele cresça. A gente quer fazer com que Jesus apareça. Por quê? Porque fomos salvos. E a gente tem dentro de si esse desejo, essa gratidão, esse entendimento, né? E a gente vai ver isso aí. Então, por meio dele viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome. A ideia de nome aqui é reputação, é honra. Queremos fazer com que o nome dele seja honrado, a reputação dele seja referenciada. Para a fé da obediência, nós vamos apostolar, nós vamos salvar almas, e nisso vamos despertar nelas a fé, que é dom de Deus. Despertar dessa fé basta? Não, agora a gente vai discipular. Dentro do discipulado, o que a gente vai ter? A ideia de que a obediência tem de acontecer. Obedecer todo o mandar do Senhor Jesus, todo o mandar de Deus, né? Então, vamos falar da fé, vamos falar da salvação, mas está embutido obediência, né? O, o novo evangelho, o evangelho das boas novas de Cristo, ele anda em conformidade com fé e obediência. Fé e obediência. A fé sozinha não faz transformação, a obediência sozinha não faz transformação. Mas elas duas juntas transformam a mente e nos faz capazes de transformar outras pessoas. E aí ele vai falar aqui, entre todos os gentios. Na sua versão pode estar escrito gregos. E não era porque eram gregos, pessoal, ou porque faziam parte do reino greco-romano. Não, é porque a língua grega e os costumes gregos eram tão difundidos no mundo daquela época que o entendimento que eles têm é de que todo mundo que é gentil é considerado grego. Mas não é só para os gregos, tá? Vamos entender aqui o mundo inteiro mesmo. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Cristo. Aqui, pessoal, mostra que a vontade de salvar não vem da gente. Quem tem vontade de salvar é Deus. O desejo inicial não parte da gente. O desejo inicial é de Deus, ó. Vocês também foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. O chamado é feito a todos. Perfeito aí, Paloma, somos só instrumentos. Mas o chamado é feito para todos, aceita quem quer. Mas o desejo de salvar é de Deus. O desejo de salvar é inerente a Deus. Paulo está deixando isso aqui claro. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Todos estão sendo chamados para serem santos. Estão sendo chamados para participarem de uma igreja?
para serem adeptos de uma religião? Não, estão sendo chamados para serem santos. A santidade implica em mudança de pensamento e de comportamento. Não existe santidade sem mudança de pensamento, sem mudança de comportamento. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Essa aqui é a saudação inicial de Paulo. Ele encerra a saudação inicial e agora ele vai entrar de fato no corpo da carta, no corpo dessa epístola. E o desejo dele é edificar essa igreja. Aqui ele já deixou o seu caráter carismático, né? Empático, e ele agora vai atuar, vai falar como se fosse alguém doutrinando, disciplinando, tá certo? Então vamos lá. Interessante aqui o que Paloma colocou, né? Somos escravos justamente porque estamos sendo usados em prol do desejo de um Senhor, o desejo de salvar. Nós não questionamos, fazemos porque é o que o Senhor deseja. Perfeito. Sintetizou aí muito bem. Então, não é necessariamente que nasça dentro de nós esse desejo, é porque Deus tem esse desejo. E quando ele nos dá do Espírito, o desejo já vem embutido. Por isso é difícil a gente entender uma pessoa que é selada com o Espírito Santo e não tem desejo de ganhar almas, que é selada com o Espírito Santo e tem vergonha de pregar a palavra, selada com o Espírito Santo e simplesmente está esquentando o banco dentro de uma igreja, dentro de uma denominação. É difícil compreender isso, porque vem embutido com o Espírito Santo a ordenança, o desejo de salvar outras pessoas. Né? Vamos lá, verso 8. Paulo, ou melhor, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé de vocês é proclamada no mundo inteiro. Olha que interessante. Paulo já tinha desejo de ir para lá, porque ele tinha ouvido falar: olha, Roma tem uma igreja. É porque Pedro foi lá pregar? Não, porque Pedro continuava em Jerusalém. Pedro era o cabeça da igreja em Jerusalém, junto com Tiago. Mas quem foi que pregou para Roma? A gente já viu isso em Atos 2. Tá? Então, Paulo já ouviu falar os rumores dessa igreja. E provavelmente era uma igreja forte, não somente uma igreja rica, que é o que atrai também os olhares de Paulo, né? Que ele queria que essa igreja financiasse as missões dele para a Espanha. Mas ele fica feliz porque ele entende que o evangelho está alcançando até os confins da terra. Ele fica feliz com isso. Então, ó, em primeiro lugar, por meio do Senhor Jesus, eu dou graças a Deus por todos vocês. Eu estou feliz porque a fé de vocês tem sido proclamada no mundo inteiro. Pois o Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Mais uma vez, aquela ideia. Para que Paulo vai visitar uma igreja que já está edificada? Para realmente saber se está edificada. O evangelho de Cristo foi confiado a Paulo. O evangelho de Cristo aos gentios foi confiado a Paulo. Paulo tinha dentro de si esse compromisso, já falamos, ele tinha esse entendimento de que ele tinha que visitar todas as nações. Se ele fosse impedido pelo Espírito Santo, ele parava, recuava, mas dentro dele ele tinha aquele desejo, aquele ardor: eu tenho que ir a todo mundo. Era realmente como se fosse uma obrigação, mas ele fazia isso por amor. Então,
eu queria ir até vocês, estou esperando o momento oportuno para que eu possa visitá-los, tá? Ainda bem que o momento oportuno não aconteceu até que essa carta fosse escrita. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. E aí ele se coloca nessa condição de autoridade espiritual sobre essa igreja. Logo em seguida, ele se torna mais simpático, vamos dizer assim. Ele fala: isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a fé de vocês e a minha fé. Aqui ele já coloca a possibilidade de haver uma troca. Ele quer levar algo, ele quer acrescentar algo, mas ele, no meio da história, ele pensa: poxa, mas essas pessoas podem também me oferecer algo. Né? Ele tem esse entendimento. Nós temos esse entendimento. Pessoal, quando nós estamos aqui meditando, né, que uma contribui com a outra, a gente consegue crescer junto. Outro dia eu conversava com uma pessoa, e eu já falei algumas vezes, que tem determinados trabalhos que eu particularmente, Líria, particularmente, eu ficava meio entristecida, porque eu não via o fruto, ao ponto de eu ficar incrédula com aquele trabalho. Já falei aqui para algumas de vocês. Mas eu conversando com um outro cristão, inclusive de outra denominação, ele falando dele, das experiências dele, e ele falou uma coisa que eu já li na Bíblia, mas eu não vivi. E ele falou uma coisa que eu vendo ele vivendo, rapaz, aquilo me fortaleceu e mudou meu pensamento. Ele falou assim, que uma semente lançada, ela não é infrutífera. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, não importa se de fato meus olhos não estão vendo a frutificação, o crescimento. O que importa é que a palavra de Deus não volta vazia. Aquilo me trouxe uma credulidade novamente em alguns trabalhos que a gente fazia que antes eu achava que era infrutífero. Né? Então, essa troca de experiências realmente enriquece. Isso realmente nos enriquece. E aí a gente vai ver, vamos continuar aqui com Paulo. Quando ele fala de repartir algum dom espiritual, o que que vocês pensam a respeito disso? De imediato, pessoal, eu fui para 1 Coríntios no capítulo 12, que se estende para o capítulo 13. E a gente vai ver lá vários dons. Vale a pena a gente abrir para a gente esmiuçar um pouquinho a esse respeito. Abra em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios 12. A partir do verso 7. Ou melhor, a partir do verso 4, tá? Todo mundo já abriu? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Espírito aqui com letra maiúscula, apontando que os dons, eles são dados através do Espírito Santo. E também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, ou na sua versão pode estar aí, visando um fim comum, o bem comum. Esse dom não é para você. Esse dom é para você edificar, fortalecer, orientar, instruir, salvar alguém. Os dons não são para um benefício particular, eles são para que você possa dar. Bem interessante, né, pessoal? E aí a gente vai ter aqui, ó,
Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, apontando que a fé é um dom. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dado variedade de línguas, e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. E depois Paulo vai terminar escrevendo o seguinte, no verso, ainda nesse capítulo, no verso 30. Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procure com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E ele vai começar o capítulo 13 falando do amor. E falando que, ainda que todos esses dons a pessoa tivesse, sem o amor, nenhum desses dons valeria nada. E ele vai terminar o capítulo 13 dizendo o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior deles é o amor. Então, ele fala lá no final do 12 que é para a gente procurar com zelo os melhores dons. Ele fala no final do capítulo 13 sobre a fé, a esperança e o amor. Esses são os melhores dons que a gente tem que buscar, ainda que os outros nos sejam necessários em algum momento e importantes. A fé, a esperança e o amor, eles não podem estar fora do cristão, do que nós somos. Sem fé não tem cristandade, sem esperança não tem cristandade, sem amor não tem cristandade. Realmente é uma tríade e ela tem que existir, sendo que o maior deles é o amor, tá certo? Então, voltando a Romanos, era exatamente isso que Paulo queria dividir e repartir com aquela igreja. E, ao mesmo tempo, extrair deles. As experiências trocadas iam edificar e fortalecer a ambos. Certinho? Então, vamos continuar. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vós, assim como também tenham conseguido entre os outros gentios. Vocês, romanos, são gentios. Eu realmente quero muito ir ter com vocês, porque eu quero produzir fruto no meio de vocês. Vê essa sede de Paulo? A igreja já estava lá sendo desenvolvida, mas ele realmente quer ter participação nisso. Eu achei isso aqui bem interessante. O desejo, o ardor dele de fazer algo a mais. Algo a mais. E quando ele vai e se coloca nessa posição, ele fala: olha, eu estou vendo que tem frutos aí, mas eu quero fazer frutos também no meio de vocês. Eu tenho sido impedido. Ele deixa claro. Qual era esse impedimento? Não sei. Pode ter sido o próprio Espírito Santo, que tenha falado não vá. Pode ter sido condição financeira, pode ter sido perseguição, pode ter sido prisão, pode ter sido um monte de coisa. No momento em que ele escreve essa carta, ele não está preso, ele está em Corinto, livre, vivinho, bonitinho, fazendo a obra do Senhor lá, se planejando, arrecadando, inclusive, ofertas, e se planejando para ir para Jerusalém, para levar essas ofertas e fortalecer a igreja de Jerusalém. Então, ele está livre. Mas algo impede. Prioridades, ok? Algo tem impedido ele de ir a Roma, algo tem impedido ele de chegar à Espanha, seja como for, ele deixa isso claro na carta. Eu realmente
tenho ardor de estar no meio de vocês. Eu entendo que eu tenho que estar inserido no meio da igreja de Roma. Eu entendo que eu tenho que dar fruto aí também. Eu não posso deixar só os líderes daí dando fruto, não. Eu tenho que fazer parte. É uma sede, né? É uma coisa assim, um desejo que a gente não consegue entender, né? A gente não consegue entender isso claramente, a não ser que a gente tenha esse mesmo desejo dentro da gente, de querer se misturar em tudo que concerne a obra de Deus, a vontade de Deus, e querer ali dar fruto. Aí ele vai continuar. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Vamos entender bárbaros aqui. Todos aqueles povos que não faziam parte do Império Romano. E vamos entender que quando ele fala gregos, ele está falando de todos os povos. Mas quando ele está se dirigindo aos romanos, ele fala: olha, dentro de Roma e fora de Roma, os bárbaros, eu quero alcançá-los. Ele não sabe se a igreja de Roma tem essa disposição de ir buscar os bárbaros. Os bárbaros eles eram vistos como pessoas, como povos de baixa cultura, agressivos, pouco desenvolvidos, né? Então, eles não eram considerados. Mas Paulo está dizendo: eu tenho que ir a todos, eu me sinto devedor de todos vocês, tanto gregos quanto bárbaros. Eu me sinto na obrigação de cuidar de vocês, de produzir fruto, de levar a palavra, de fazer vocês ouvirem falar da mensagem da salvação, de edificá-los. Ele vai continuar. Por isso, ou melhor, né, pois sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como a insensatos, não importa. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do evangelho. Quando ele fala que não se envergonha do evangelho, não sei se vocês têm essa sensação de que talvez a igreja de Roma, ou talvez outros líderes cristãos, tivessem vergonha de falar do evangelho. Ele diz que ele não tem vergonha, porque esse evangelho é poder para salvar. Ele entende que não haverá salvação se não for por meio do evangelho. A gente vai ver que o Antigo Testamento, ele apregoava cuidar das pessoas, salvar pessoas, mas ele não era capaz de salvar. Por quê? Porque o Antigo Testamento estava baseado em ritos e sacrifícios que de fato não tiram o pecado do homem. Quando vem o Senhor Jesus, é por isso que eu falo, o Novo Testamento, o Antigo Testamento só faz sentido se houver o Novo Testamento. Quando vem o Senhor Jesus, agora sim há poder de salvação. Pode ser sim também, Paloma, que a vergonha fosse no sentido do medo da perseguição. Perfeito. É uma boa colocação. Por quê? Porque eles ainda eram minoria entre os povos. Os cristãos eram minorias. A grande Roma, a grande cultura helenística, ela era politeísta, tá? Os cristãos estavam começando agora. Pessoal, esse período aqui ainda existe o templo. Lembra que o templo dos judeus é destruído em 70 depois de Cristo? Nesse momento aqui ainda existe o templo. O templo. Então, as pessoas, os judeus, a galera ainda está reclusa ali, sabe? Ainda está apegada ao templo, está apegada àquela região. Deus vai permitir que o templo seja destruído. Deus vai permitir que haja perseguição dos judeus, que haja perseguição dos cristãos, justamente para que a palavra dele seja pulverizada no mundo. Mas até lá, eles são pequenos, pouca coisa. Então, de fato, pode ser que eles tivessem vergonha por serem pequenos. Mas Paulo, ele entende a plenitude, a magnitude, a grandeza do evangelho,
E aí ele vai falar: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, o judeu. Lembra que ele começa pregando para os judeus? Primeiro os judeus e também o grego. E aí, meu irmão, ele vai começar a falar que, de fato, a salvação é para todos. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Qual é a justiça de Deus? Você pecou, está destituído da glória de Deus, desde Adão. Todos pecaram. Ninguém é merecedor da salvação. Porém, Deus sacrificou, derramou sangue do Cordeiro perfeito, seu filho, que era tanto divino quanto humano. Derramou o sangue dele por toda a humanidade. Isso aí é a justiça de Deus. Eu vou lhes perdoar os pecados, porque eu provi meios para isso. Mas se vocês não aceitarem serem justificados pela minha justiça, então vocês vão ser condenados pela minha justiça, onde eu não vou ter contato com o pecado. E aqui ele vai deixar esse entendimento de que o pecador não será salvo, mas aquele que é justificado pela fé em Cristo, no plano da salvação através do Senhor Jesus Cristo, esse será salvo. É nesse versículo aqui, pessoal, onde Martinho Lutero tem esse despertamento e ele passa a entender que ele também pode ser salvo. Aí ele vai bater forte contra as indulgências da Igreja Católica. O que eram as indulgências? Você ia pagar por um papel escrito por mãos humanas, os papas, as bulas papais, você ia pagar por aquilo onde naquilo estava escrito a salvação, a redenção de um ente querido. Já morreu, já foi, está definido o destino daquela alma. Aqui agora, Lutero está tendo entendimento de que, de verdade, o que as pessoas precisam é conhecer a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus é que elas vão ter acesso à salvação, elas vão entender a respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito da crucificação, o porquê do derramamento do sangue do Filho de Deus, o porquê do derramamento do Espírito Santo. Pronto. Entendendo isso, as pessoas vão ser livres para poderem escolher serem justificadas pela fé ou sofrerem a justiça de Deus. Tem uma diferença, certo? Ele vai começar a traduzir a Bíblia, então, do latim para o alemão, e a partir daí o povo alemão vai ter entendimento, o povo germânico, eles vão começar a ter entendimento da palavra de Deus, aí, meu irmão, a galera vai começar a romper com a Igreja Católica. Então, nasce o protestantismo. Nós hoje somos protestantes, tá? Evangélicos, mas somos protestantes. Por quê? Porque nós protestamos contra aquilo que a Igreja Católica prega, certo? É aí que começa a, a pregação do Evangelho. Ou melhor, começa não, recomeça, né? Recomeça. Porque por um período de séculos, a palavra ficou escondida sob os auspícios da Igreja Católica. Então, ninguém tinha acesso à Bíblia, Novo Testamento, ninguém tinha acesso. Antigo Testamento, se até os próprios judeus estavam dispersos, sendo perseguidos. Então, a palavra de Deus ficou meio que estagnada. Era um ou outro, era bem pontual, né? A pregação da palavra de Deus. É na Idade Média que essas pessoas vão começar a aparecer. Então, Martinho Lutero é um deles que se converte por causa dessa carta aqui em particular. Mas vão ter outros nomes. Tem o John Wesley,
John Locke, vários outros homens que começam a fazer isso ao redor de toda a Europa, tá? E aí o evangelho vai sendo disseminado, a igreja vai crescendo. E aí ele vai falar isso aqui, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E aí ele vai começar a falar da injustiça, da impureza do ser humano. Pessoal, eu vou dar uma parada por aqui para a gente não sair atropelando o texto, porque esse primeiro capítulo ele fundamenta justamente essa questão, né, do pecado, da fé, da justificação. É aqui que tudo começa. Isso tudo vai ser discorrido, esmiuçado, né, com uma grande riqueza de detalhes ao longo de todo o livro de Romanos. Tá bom? Então, vamos parar por aqui e a gente retoma a meditação no sábado, certinho? Vamos ver aí quem está acordada ainda. Paloma. Paloma está acordada, ela está falando aqui. Depois que o véu se rasgou, nada mais ficaria oculto. Os olhos foram abertos, e isso virou esse sentimento de revolta. Exatamente. Depois de entendermos o sacrifício do Senhor, é que a gente realmente compreende que temos acesso à salvação. Depois disso, Lutero parou de ficar se condenando e achando que Deus era injusto e era perverso. Ele começou a reconhecer que Deus era um Deus de amor, que ele matou o filho dele antes, justamente por amor a nós, para que a gente não morresse. Dona Cida, só estamos nós aqui, Dona Cida. Faz aí a oração de encerramento e vamos para cima. Eu tô aqui também, eu cochilei, mas não voltei. Glória a Deus. Eu cochilei, mas não voltei. No capítulo, no versículo 7. Tá me ouvindo, dona Maria? Tá certo. Estou ouvindo as senhoras. Vixe, mas tá muito ruim. Ó, tá muito ruim. Eu vou fechar o áudio da senhora, dona Cida. E já que Fabiane está acordada, vou pedir para Fabiane fazer oração, porque a conexão da senhora tá bem ruinzinha. Tá fazendo muita zoada. Fabiane, faz aí a oração final. Tá certo. Dei uma cochiladazinha, mas eu voltei. Glória. Amém, graças a Deus. Essa é a luta. Tá, vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai. Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por esses momentos na tua presença, meu Deus, meditando na tua palavra. E que essa meditação, meu Deus, não venha ser somente palavras, meu Deus, mas que para nós, meu Deus, venha surtir o verdadeiro efeito e a verdadeira, meu Deus, característica dessa carta, né? Que é trazer, Senhor Jesus, a santificação para cada um de nós. Que nós possamos, meu Deus, não só aprender a letra, meu Deus, mas a praticar fielmente a tua palavra, assim como o Senhor quer e que esse Espírito, meu Deus, vem entrar em cada um de nós e mais, meu Deus, para que o Senhor possa nos usar, meu Pai, para o ganho de almas e crescimento do teu reino, meu Deus. Que a tua boa, perfeita e agradável vontade, meu Deus, venha se concretizar na vida de cada um de nós. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, meu Deus, e que seja feito conforme a tua boa, santa e poderosa vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, eu te agradeço. Entrego tudo nas tuas mãos, entrego a todos aqui nas tuas mãos, meu Deus, e seja feita a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, pessoal. É isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente vai continuar e vamos concluir o capítulo 1 no sábado, tá certo? Às 9 horas. E ademais é isso aí. Continuem meditando, e da próxima vez a gente vai abrir espaço para que todas possam contribuir de alguma forma, tá bom? Deus Tá abençoe. bom. Amém.